que é o Pedro Alau, epidemiologista, e eu passo mais uma vez para fazer uma atualização sobre a situação da pandemia no Brasil. Então, lembrando, o Brasil tem 2,7% da população mundial e os dados atualizados agora, no finalzinho de abril, mostram que o Brasil concentra 12,5% das mortes por Covid no mundo. Então, são mais do que 4 vezes mais óbitos do que seria esperado se o Brasil tivesse na média mundial no enfrentamento da pandemia. O Brasil, então, tem essa resposta muito ruim à pandemia. Até algumas semanas atrás, éramos o epicentro da pandemia no mundo e faz praticamente 2, 3 meses. O Brasil é o único país que há tanto tempo registra mais de 1.000 óbitos por dia, praticamente todos os dias. Mas agora, mais recentemente, a Índia, também numa situação absolutamente descontrolada, tomou o lugar do Brasil como epicentro da pandemia. A situação brasileira tem alguns sinais de melhora. Por exemplo, as hospitalizações e os óbitos na faixa etária dos mais idosos diminuiu consideravelmente, né? Os números estão melhorando, o que significa sucesso da vacinação. E no grupo etário de 80 anos ou mais, tem-se a estimativa que mais de 95% dos brasileiros de 80 anos ou mais acabaram optando por tomar a vacina. Isso é uma ótima notícia. Claro que os números em geral ainda não caem, porque os adultos jovens, infelizmente, estão com números muito altos, especialmente na disseminação da nova variante, a P1, que é a variante predominante aí em circulação no Brasil. A vacinação no começo, nós tínhamos uma média aí de uns 300 mil doses aplicadas por dia, conseguimos melhorar para perto de 700, 800 mil doses por dia, mas precisamos ter em mente que a meta são 1,5 milhão de doses de vacina como média diária, para que a gente consiga até o final do ano vacinar toda a população brasileira elegível. Claro que tirando as crianças menores de 12 anos, para as quais ainda não há vacina aprovada. Também precisamos de uma redução da circulação do vírus. O Brasil hoje já pararam de crescer os números de casos, de óbitos, de hospitalizações, mas eles estão estabilizados num patamar muito alto. E para que a gente consiga derrubar esses números, a gente precisa de uma medida de um lockdown rigoroso de 3 semanas. Vários cientistas de vários lugares do mundo, aliás, têm feito essa defesa e, infelizmente, o Brasil ainda não adotou essa medida em nenhum momento durante a pandemia. E por isso a gente tem esses resultados tão ruins quando comparados com a média mundial. Encerro esse vídeo reforçando o que já disse em outras manifestações públicas, de que esse falso dilema que foi criado entre saúde pública e economia, ele nunca existiu. A gente já dizia isso com base em epidemias e pandemias do passado, mas agora a gente já pode dizer com base na própria Covid-19. Os países que conseguiram controlar a disseminação do vírus são os países que estão tendo melhor resposta econômica. Então, não existe essa dúvida se nós vamos investir na saúde ou se nós vamos investir na economia. Sem controlar a pandemia, não há recuperação econômica. Então, o Brasil precisa urgentemente controlar a pandemia que ainda está descontrolada no país, para então começar a reabrir os setores da economia e aí sim recuperar a nossa economia que está nessa situação tão complexa, com o dólar a mais de R$ 5, a gasolina a mais de R$ 5, o botijão de gás com valores inaceitáveis, desemprego batendo recordes. Então o Brasil precisa seriamente ouvir a ciência no enfrentamento da Covid-19. Recapitulando o que eu falei lá no começo, lembrando que 3 de cada 4 vidas que foram perdidas no Brasil para a Covid-19 poderiam ter sido poupadas caso o Brasil não tivesse um desempenho tão abaixo da média mundial no enfrentamento da Covid-19. Muito obrigado.